Começa agora o Rede TV News, com Boris Casoy e Amanda Klein. Boa noite. Olá, boa noite. O ex-presidente Lula escreve carta para membros do diretório do PT. E diz que está feliz com o resultado das pesquisas em que aparece em primeiro lugar. Hoje, a Justiça negou a autorização para a visita da ex-presidente Dilma e de uma comissão de deputados. Você vai ver também. Acidente entre 3 veículos deixa 7 mortos na BR-116, em Governador Valadares, Minas Gerais. Motorista de van avança intencionalmente sobre pedestres em Toronto, no Canadá, e mata pelo menos 9 pessoas. Na Flórida, o flagrante de um tornado devastador. 3 craques do voleibol se despedem das quadras. André Nascimento, Dante e Fabi. Cresci como pessoa, o voleibol me deu uma oportunidade, na vida. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Rede TV News. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais analisa amanhã o último recurso do ex-governador Eduardo Azeredo, do PSDB, que tenta evitar a prisão pelo envolvimento no chamado Mensalão Tucano. Depois de vários adiamentos, o julgamento está marcado para esta terça-feira, 1h30 da tarde, na sede da Justiça, em Belo Horizonte. O ex-governador Eduardo Azeredo tenta o recurso na análise dos chamados embargos infringentes. Os advogados do político do PSDB contestam a pena de 20 anos e 1 mês em regime fechado. Caso a pena seja mantida pela segunda instância da Justiça Mineira, o mandado de prisão já pode ser expedido. Azeredo teria que aguardar na cadeia novos recursos da sua defesa na Justiça de Minas, no STJ ou no STF. Mas, caso a sentença não seja mantida, a condenação prescreve em setembro, quando o PSDBista completa 70 anos. O político foi condenado no chamado Mensalão Tucano. De acordo com as investigações, vários contratos de publicidade foram forjados para desviar dinheiro público para o Caixa 2 da campanha reeleição de Azeredo ao governo de Minas em 1998. Demorou, mas tudo indica que Azeredo está com um pé na cadeia. Dificilmente ele escapa. A medida provisória que altera alguns pontos da reforma trabalhista vai perder a validade à meia-noite. O texto já estava em vigor, mas deveria ter sido votado pelos parlamentares para continuar valendo. A medida passou 6 meses no Congresso e sequer começou a ser analisada. Como o texto vai vencer, voltam a vigorar os pontos aprovados em julho do ano passado em um projeto de lei. Grávidas que estavam totalmente proibidas de fazerem trabalhos insalubres, agora ficarão afastadas apenas de atividades com insalubridade de grau máximo. Também foi retomada uma multa de 50% da remuneração para contratos intermitentes, caso uma das partes descumpra o combinado. As negociações de jornadas de 12 por 36 horas podem voltar a ser feitas individualmente. Antes, elas estavam restritas a profissionais de saúde e deveriam ser feitas de forma coletiva para as demais profissões. E um dos pontos mais polêmicos, a proposta previa que a reforma trabalhista valeria para todos os contratos vigentes. Sem o texto, não fica claro se contratos assinados anteriormente devem se enquadrar nas novas regras. O vencimento da medida provisória traz 2 problemas. O primeiro é que não se sabe o que vai ser feito dos contratos fechados durante a vigência das regras da MP. O segundo são os buracos de regulamentação deixados na reforma trabalhista. O governo estuda tampar alguns deles por meio de um decreto presidencial, mas nem todos os assuntos podem ser tratados dessa forma. A medida provisória da reforma trabalhista é apenas a primeira de uma série de medidas que devem caducar nas mãos dos parlamentares. 8 trancam a pauta da Câmara e não saem do lugar por causa da paralisia do Congresso durante o ano eleitoral. Nós teremos uma discussão na Secretaria de Trabalho e também junto ao próprio ministro Eliseu Padilha, de que maneira a gente vai poder regulamentar tudo isso através de decreto.
nada ainda está definido. Ele quer, na verdade, a reforma como ele apresentou, né, como aprovou na Câmara. O que ele quer é isso. Ele quer manter aquela redação que tem ali verdadeiros absurdos, que aumentou a insegurança jurídica entre empregado e empregador. O Congresso, fugindo de suas responsabilidades, acabou deixando caducar uma MP importantíssima, negociada com o Congresso, e parte da nova legislação trabalhista acaba entrando em estado da mais perfeita confusão. Isso é uma vergonha. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo Tribunal Federal a inclusão de análises de bens e documentos de investigados no inquérito que apura se o presidente Michel Temer teria recebido benefícios de empresas do setor portuário em troca da renovação das concessões. Entre os alvos estão Rodrigo Rocha Loures, que ficou conhecido como Homem da Mala, ele é ex-deputado federal e ex-assessor de Temer, o coronel João Batista Lima Filho, amigo do presidente, as empresas Argeplan Arquitetura e Engenharia e Rodrimar, além de itens apreendidos na sede do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Segundo Raquel Dodge, a análise desses materiais ajudará no esclarecimento dos fatos e trará mais efetividade ao processo. Todos os envolvidos negam qualquer tipo de irregularidade. Loures é honesto porque devolveu a comissão que ele ia receber daquela mala que ele tinha R$500 mil na rua Pamplona, em São Paulo. O Palácio do Planalto acha difícil, mas desse episódio pode surgir uma terceira, digamos, investida contra o presidente Temer. O cerco está se fechando. O ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, esteve hoje em Nova York, onde se encontrou com investidores americanos. O correspondente Marcelo Medeiros tem os detalhes. O ministro participou da Brasil Summit 2018, uma cúpula realizada pela Câmara de Comércio Brasileira aqui nos Estados Unidos. Diante de uma plateia de investidores e profissionais do mercado financeiro, Eduardo Guardia expôs o atual cenário econômico do país e respondeu a algumas perguntas. A principal preocupação de quem estava presente era saber como será o crescimento do Brasil em ano de eleição presidencial. O ministro afirmou que o país possui hoje um crescimento que ele chamou de sustentável. E que a discussão agora é saber se este crescimento chegará a 3% este ano. Ou seja, um cenário mais otimista do que o do FMI, que previa um crescimento de 2,3%. Guardia ainda afirmou que é essencial a aprovação de uma reforma tributária e que o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, precisa ter um papel importante no financiamento de pequenas e médias empresas. Marcelo Medeiros, de Nova York, para o Rede TV News. O presidente da Petrobras, Pedro Parente, disse que o pré-sal perdeu valor para o Brasil por causa da demora na exploração. A declaração foi feita em entrevista a Amanda Klein, no programa É Notícia, que vai ao ar hoje à 1h. Olha, nós ainda vamos ter muitas alegrias com pré-sal, né? Agora, temos que lembrar que a sociedade, em geral, está se voltando para a chamada economia de baixo carbono, ou seja, em busca de uma utilização maior de combustíveis renováveis, de combustíveis menos poluentes, né, que tenham menos impacto, né, ambiental, na geração dos chamados gases de efeito estufa. Então, é muito importante deixar isso claro, porque isso volta àquela discussão da velocidade em que se explora o pré-sal. O governo perdeu o timing? Porque o pré-sal foi descoberto em 2006, o primeiro leilão foi em 2013. Com certeza o timing poderia ter sido muito mais rápido. Em carta à militância do PT, o ex-presidente Lula disse que ficou contente com o resultado da última pesquisa Datafolha. No levantamento divulgado na semana passada, Lula se mantém na liderança da corrida à presidência com 31% das intenções de voto. A carta do petista foi lida hoje pela presidente do partido, Gleice Hoffmann, durante uma reunião do Diretório Nacional em Curitiba. No texto, o ex-presidente também diz que é inocente. Querida Gleice, a Suprema Corte não tem que me absolver porque sou candidato, porque vou ficar bonzinho. Ela tem que votar porque sou inocente,
Lula dá autonomia para que o partido decida sobre a corrida presidencial. Ficassem totalmente à vontade para tomar qualquer decisão, porque 2018 é muito importante para o PT, para a esquerda, para a democracia. Transmito um abraço carinhoso a todos e a todas. Estou com muitas saudades e vontade de abraçar cada um pessoalmente. Fiquei feliz com a pesquisa. Hoje, a Justiça de Curitiba barrou todos os 23 pedidos de visita ao ex-presidente Lula. Foram indeferidos pedidos de Gleice Hoffmann, Ciro Gomes e Dilma Rousseff, entre outros. Dilma criticou a decisão da Justiça. Disse que, quando presa na ditadura, podia receber visitas. Lula não é inocente nada. Foi condenado por unanimidade em segunda instância, de acordo com a lei e a Constituição. E não pode ser candidato, mesmo se estiver solto, porque é condenado em segunda instância e por isso se tornou ficha suja. Para o PT, convém dizer que Lula é candidato para manter o partido unido. Quanto às visitas, não pode haver privilégios. As leis e regulamentos a respeito devem ser cumpridos. E essa história de punir Dona Gleice Hoffmann, presidente do PT, por sua entrevista à rede Al Jazeera, em que ela disse que Lula é preso político, é uma grossa bobagem. Humorismo não é crime. Terminou em confronto um protesto de professores e trabalhadores de creches em frente à Prefeitura de Belo Horizonte. De acordo com a PM, houve tentativa de invadir o prédio e foi necessário o uso de jatos d'água e bombas de gás. O sindicato dos professores nega a tentativa de invasão. Houve correria e alguns manifestantes foram detidos por desacato. No meio dessa confusão toda, o prefeito Alexandre Calil saiu do gabinete e foi até a rua cobrar a ação dos policiais militares. Olha ele aí. Mais de um ano após a morte de um torcedor do Botafogo no Rio de Janeiro, a polícia prendeu o suspeito de liderar o ataque ao jovem. O Wallace Costa Mota, de 40 anos, conhecido como Tabajaras, foi preso neste domingo quando participava de um churrasco em Bangu, Zona Oeste. Ele estava foragido desde março do ano passado. O Wallace era presidente da torcida jovem do Flamengo e, de acordo com as investigações, ele quem liderou o grupo que atacou o torcedor do Botafogo antes da partida pelo Campeonato Carioca. Tabajaras foi indiciado por homicídio qualificado e poderá responder ainda por associação ao tráfico. Existem indícios que, em razão dessa necessidade de fuga, que havia contato com uma facção criminosa que estaria dando cobertura para que o mesmo não fosse preso. O Wallace é o 7º suspeito preso pela morte do torcedor alvinegro Diego Silva dos Santos, de 28 anos, em fevereiro de 2017. De acordo com o laudo do Instituto Médico Legal, a vítima morreu após ter sido atingida várias vezes por um espeto de churrasco. A camiseta de Diego, ainda suja de sangue, foi encontrada na casa de um suspeito que, segundo a polícia, guardava o objeto como uma espécie de troféu. Os agentes ainda estão à procura do ex-vice-presidente da torcida jovem do Flamengo, Rafael Maggio, conhecido como Rato. Em Juazeiro do Norte, no Ceará, uma mulher reagiu a um assalto. Veja só as imagens. 2 homens em uma moto abordam a moça, que parece questionar o roubo com eles. Mesmo assim, o garupa tenta arrancar a mochila dela e ela reage. Depois de grande esforço, ele consegue e, quando vai fugir, cai da moto. A vítima ainda corre atrás, mas eles fogem. A polícia sempre orienta a não reagir em situações como essa. Em Itabaiana, no Sergipe, um acidente de tirar o fôlego. Uma moto é atingida em cheio por um carro. Os ocupantes são lançados contra a parede. Eles foram socorridos e, segundo o hospital que os atendeu, um já teve alta e outro passará por uma cirurgia ortopédica, mas passa bem. Na capital cearense, o diretor de esportes amadores e olímpicos do Clube do Fortaleza reagiu a uma saidinha bancária. O bandido abordou a vítima, que entrou em luta corporal com o assaltante. Do lado de fora do carro, o criminoso atirou várias vezes contra ele e fugiu em uma moto que dava cobertura ao crime. Roberto Soares, de 54 anos, morreu na hora. Ninguém foi preso.
7 pessoas morreram em grave acidente com um ônibus de turismo no interior de Minas Gerais. Ao vivo de Belo Horizonte, o repórter Rodrigo Cabral tem as informações. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Boris. Boa noite a todos. O acidente foi na BR-116, perto de Governador Valadares. Além do ônibus, uma caminhonete e uma carreta se envolveram na batida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a caminhonete invadiu a contramão e bateu de frente com a carreta. Com o impacto, o motorista da carreta perdeu o controle da direção e atingiu o ônibus. 6 passageiros morreram na hora. Um homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu e morreu ao dar entrada no hospital. Entre as vítimas estão 2 idosas, de 75 e 76 anos. 5 pessoas permanecem internadas em estado grave. O acidente foi por volta de meia-noite e a rodovia ficou fechada por cerca de 4 horas. De Belo Horizonte, Rodrigo Cabral para o Rede TV News. Obrigada, Cabral, pelas suas informações. E olha, atenção, começou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. A meta do governo é imunizar 54 milhões de pessoas até o próximo dia 1º de junho em todo o país. Já foram registrados quase 400 casos da doença e mais de 60 pessoas morreram. Em Belo Horizonte, os postos de saúde amanheceram movimentados no primeiro dia de imunização. Só na capital mineira, 800 mil pessoas devem ser vacinadas durante a campanha. Eu trabalho com muitas pessoas, né, no meu dia a dia, então preciso prevenir mesmo. Em São Paulo, este posto de vacinação da Zona Oeste abriu às 7 da manhã e a Dona Maria já estava lá. Não doeu nada, porque eu já sou acostumada, né, a tomar vacina e eu não me senti em nada. Ao mesmo tempo que você pensa que não está aplicando, já terminou. Então não dá tempo nem doer, né? Autoridades como o governador do estado, Márcio França, e o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, fizeram o lançamento da campanha. Nesta primeira fase de imunização, o público-alvo são pessoas com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores da área da saúde, professores da rede pública e privada, gestantes ou mulheres que estão no período de 45 dias após o parto e indígenas. Até 14 de abril deste ano, o governo registrou 392 casos de influenza em todo o país. 62 pessoas morreram. 60 milhões de doses da vacina foram produzidas aqui, no Instituto do Butantan, em São Paulo. A expectativa do Ministério da Saúde é que a distribuição total aconteça até o dia 5 de maio. São 15 milhões de doses a mais do que na campanha do ano passado. No começo da tarde, o ministro da Saúde esteve no Butantan, onde viu como é feito o processo de produção. A vacina imuniza contra 3 tipos de vírus, o H1N1, o H3N2 e o influenza B. O dia D da imunização acontece no dia 12 de maio. Nossa expectativa é de que cerca de 54 milhões de pessoas possam ser vacinadas. Se você faz parte do público-alvo, não deixe de se vacinar. Essas gripes simplesmente podem matar. E olha só essa história. A meteorologia, quem diria, foi vítima de fake news. Pois é, não estamos falando de política não, é tempo mesmo. Algumas pessoas estão compartilhando por aí nas redes sociais a informação de que em 2018, agora nesse ano, o Brasil terá um inverno mais rigoroso dos últimos 100 anos. Lu, olha, eu até gostaria que essa notícia fosse verdade, porque eu adoro um friozinho, mas ela é falsa e a gente tem que deixar isso claro, né, Lu? É falsa sim, Amanda. Uma boa noite a todos. Nesse inverno, Amanda, provavelmente ocorra exatamente o oposto. Vamos ver o que a Desirê Brant, da Somar Meteorologia, tem a dizer sobre essa falsa notícia. Esse próximo inverno pode ter alguns episódios de frio mais frios do que o ano passado, mas não será o mais frio dos últimos 100 anos, até porque para o segundo semestre a expectativa é de um aquecimento do Pacífico, até mesmo a formação de um El Niño. E aí o inverno pode terminar com a temperatura acima da média, portanto a notícia é falsa. A gente tem que ficar atento aos boatos, né? Bem, no final de semana choveu muito na costa leste da região nordeste.
a Recife foi uma das capitais mais atingidas. A gente tem imagens de lá. Choveu de ontem para hoje, a chuva se estendeu pela madrugada, o esperado para 11 dias na capital de Pernambuco. E olha só, amanhã essa chuva pode ser que dê uma trégua, é bem provável que dê uma trégua, mas ela volta na quarta-feira e vai se estender até o final de semana por lá. Vamos dar uma olhadinha no mapa de amanhã? Olha só, no Nordeste há previsão de chuva a qualquer hora do dia, no leste de Sergipe e também no leste da Bahia. Dá uma olhadinha lá nas demais áreas da região, do leste da região, até mais ou menos aqui uma parte do Ceará, o sol é que vai predominar, assim como no interior. Como eu falei agora, amanhã a chuva vai dar uma trégua lá em Recife. Vamos para o Sudeste? Por aqui chove também, há previsão de pancadas de chuva, principalmente na parte da tarde, desde o norte de Minas até o litoral norte de São Paulo. Lá no litoral norte capixaba, a chuva vai dar uma apertadinha nesta terça-feira. Indo para o sul do país, por lá há previsão de pancadas de chuva, desde o oeste catarinense até o sul gaúcho. Nas demais áreas é o sol que vai predominar. E falando em sol, vamos para o centro-oeste do país, porque por lá ele vai brilhar forte na maior parte da região. Chuva só na faixa norte. E no norte do país, só não vai chover aqui no sudeste de Rondônia e também no sudeste do Tocantins. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas? O dia começa com 16 graus em Brasília, em BH. E à tarde, os termômetros vão chegar aos 33 graus, tanto em Belém quanto em Cuiabá. Vamos sair daqui do Brasil e vamos lá para os Estados Unidos. A gente tem imagens incríveis desse tornado que, por onde passou, foi levando tudo. Essas imagens foram feitas ontem na Flórida. E o tornado foi levando desde a ilha de Okaloosa até... Dá uma olhadinha nisso aqui. Até as praias de Fort Walton. Isso aconteceu ontem, gente. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. E ainda bem. Felizmente, né? Porque imagina a força desses ventos, dessa destruição grande, né? E esse, Amanda, foi um dos 3 tornados que atingiu a região. Olha isso, vai levando tudo que tem pela frente. Nossa, impressionante a força do vento. Tá certo, Lu. A gente Obrigada. Não podia deixar de mostrar, né? Apesar de jeito nenhum, a imagem é ótima. Uma boa noite a você, Boris, uma ótima noite. Boa noite, Lu. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Uma liminar da Justiça Paulista suspendeu mais de 1.000 cargos em comissão da Câmara Municipal de São Paulo. O preenchimento das vagas foi considerado inconstitucional. Como as vagas são para funções técnicas, deveriam, segundo o tribunal, ter sido ocupadas por meio de concurso público. As nomeações foram feitas pelos vereadores entre 2013 e 2017. Em nota, a Câmara Municipal de São Paulo informou que, quando notificada, vai pedir esclarecimentos sobre o alcance da liminar. 7 servidores ligados à Secretaria de Justiça do Ceará foram afastados por suspeita de envolvimento com crime organizado. Áudios divulgados pelo Ministério Público revelam como funcionava o esquema. Em uma das interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, uma integrante do PCC conversa sobre o valor para mudar um detento de ala e cita os nomes de 2 agentes, um deles diretor da unidade. De rua por menino ali é 600, 800 mil, vou aparecer uns 2 mil. Pro Mauro Murad de rua tem que pedir autorização do Neto, que o Neto é o diretor, né? Então de jeito eu tinha que molhar a mão de um e mão de outro. Saiu 2.500. Neste outro áudio, a mesma pessoa pede um favor para o diretor da CPPL-2, penitenciária que fica na região metropolitana de Fortaleza. Faz um grande favor para mim. Oi. Porque eu tô tentando falar aqui com o Edmar e esse meu número aqui é novo, ele não tem. Fala com quem? Com o Edmar. Tinha como tu pedir, pra tu ligar, pra eu pedir pra ele me atender e dizer que eu tô ligando pra ele no final 29. 5529, né? A ligação seguinte mostra que o pedido deu certo. Dessa vez, ela é atendida pelo então coordenador do sistema penitenciário. Meu filho, vai ter diferença da preço pra alguma unidade? Eu confio ouvindo da boca do coordenador, vai não, né? Não tem ordem minha pra nada, nem recebi ordem também não. Pois é, então pronto, eu vou dormir tranquilo. Tchau, meu filho. O diretor da unidade, Erlano Macieira, e o coordenador do sistema penitenciário, Edmar Santos, foram afastados de suas atividades junto com outros 5 agentes. Alguns também ocupavam cargos de direção ligados à Secretaria de Justiça.
Segundo o Ministério Público, a greve dos agentes penitenciários em 2016, que gerou uma série de rebeliões e 18 mortes nas penitenciárias do Ceará, evidenciou a participação dos servidores na desordem das unidades. A conduta dos agentes penitenciários contribuiu sobremaneira para o caos do sistema. A partir daí foi que a gente percebeu que o sistema ele era extremamente frágil por conta de corrupção. Em nota, o Sindicato dos Agentes Penitenciários do Ceará disse que só vai se manifestar após o término das investigações. Já a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado afirmou que cumpriu a determinação judicial de afastamento dos 7 agentes e que é a principal interessada na completa elucidação dos fatos. Bom, vamos falar de política de novo com o nosso comentarista Reinaldo Azevedo, já está a postos. Boa noite, Reinaldo. Quer dizer que o Lula teve as visitas restritas na prisão, né? Não vai conseguir receber ex-presidente Dilma, Gleice Hoffmann, o outro pré-candidato Ciro Gomes, mas em compensação ele mandou uma carta à militância, ao partido. O que você achou dessa carta, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Ele teve ali restrições às visitas e restrições, diga-se, corretas na forma como foram feitas, porque também agora o Lula não pode se transformar numa espécie de centro de visitação, né? Agora a comissão de deputados, sei lá, uma comitiva para saber como estão as condições da prisão, senadores já fizeram isso, não há evidência de que o Lula esteja sendo maltratado, então é claro que isso precisa ser tratado com a devida parcimônia. Agora, isso não impediu que o Lula fizesse chegar ao Diretório Nacional uma carta, um trecho dessa carta foi vazado pelo ex-ministro Alexandre Padilha, ministro petista, e ali a gente nota, digamos, uma estratégia do PT, mas também há muitos enganos e desenganos. Você sabe que eu, para confortar o ex-presidente Lula nesse momento, lembrei de uma música, um clássico do protesto, né, da estética de protesto da década de 60, a música Impossible Dream, que teve uma versão em português chamada Sonho Impossível mesmo, da peça O Homem de La Mancha, que é uma peça da década de 60, né, que um pouco diz respeito a essa esfera entre o protesto e o onirismo, sonho, né, que o Lula vive hoje na cadeia e o PT. Quer ver? É assim, ó. Mais um sonho impossível. Mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Quando é fácil vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar, sonhar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, é muito minha bom. Questão. O Lula está vivendo um pouco essa esfera do sonho impossível, né? Por quê? Em determinado momento da carta dele, ele diz que não vai fazer uma troca, que de fato, de algum modo, está sendo sugerida dos bastidores, que é o seguinte: Lula, cale-se sobre eleições, retire a sua candidatura, que talvez fique mais fácil ao Supremo votar a ADC, né, Ação Declaratória de Constitucionalidade, que a depender do resultado vai tirá-lo da cadeia. Nesta carta ele diz que não fará isso, porque, diz ele, o Supremo tem de votar pensando na inocência dele, não se ele é candidato ou não. Nesse momento, o Lula se trai, porque, veja, a ADC, né, que vai ser votada, em algum momento as ADCs que vão ser votadas, não tem nada a ver com o Lula. O Lula é uma consequência dessa ADC, caso se considere que o artigo 283 do Código de Processo Penal é mesmo constitucional e tem de ser aplicado, então aqueles que estão presos depois da condenação em segunda instância, que é o caso do Lula, serão soltos se não houver motivos para a prisão
preventiva. Eu deixo isso claro porque, por exemplo, estão dizendo traficantes serão soltos se isso acontecer. Não é verdade, né? Que existe motivo para a prisão preventiva. De qualquer modo, o Lula, ao fazer isso, está dizendo eu quero que vote a ADC e quero que na ADC os ministros considerem a minha inocência. Acontece que a inocência dele não vai ser discutida pelo Supremo. Aliás, a inocência dele não será discutida nesse caso mais em instância nenhuma. Do ponto de vista técnico, ele já é culpado. Ele só tem alguma chance no STJ se houver algum erro processual, caso o Superior Tribunal de Justiça considere que é um erro processual. Então aí vai sim uma análise completamente errada da questão. Mas, por outro lado, Amanda, também há um tanto de estratégia ali, né? O Lula separa a coisa em duas fases. Ele diz, olha aqui, a eleição de 2018 será definidora para o PT, para as esquerdas, e aí ele diz, e para mim, o que me interessa é a liberdade. E o Diretório Nacional tem liberdade, então, para fazer as suas escolhas. O que o Lula está sugerindo é que ele sabe que não será ele o candidato e que esse candidato do PT ou então de algum outro partido terá de ser o candidato que vai unificar as esquerdas. É isso que ele está pensando, esse é o propósito. Para quem junta esta carta com a entrevista que o José Dirceu concedeu à Folha de São Paulo, em que ele fala também da União das Esquerdas, fica claro então que, evidentemente, o PT sabe que o Lula não será candidato, que em algum momento eles vão ter que escolher um nome. E ele quer a liberdade. Sonhar, mas um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível. É isso aí. Boa sorte ao Lula na sua luta e boa sorte às instituições brasileiras. Reinaldo, boa noite e até amanhã. No Canadá, um homem foi preso depois de atropelar mais de 20 pessoas e matar 9 pedestres em Toronto. Os detalhes com o correspondente Fábio Borges. O atropelamento aconteceu por volta de 1h30 da tarde no horário local. Testemunhas relataram que o motorista desta van branca avançou intencionalmente sobre pedestres que caminhavam na calçada de uma das principais vias da cidade de Toronto, no Canadá. Eu vi uma van branca dirigindo na calçada e muitas pessoas pedindo para o motorista parar, mas ele não parou. Seguiu em frente e atingiu várias pessoas. Algumas delas ficaram caídas no chão sem se mover. O motorista atingiu mais de 10 pessoas enquanto percorreu um trajeto de cerca de 1,5 km. Ele tentou fugir, mas teve o veículo interceptado pela polícia a cerca de 1 km do local do incidente. Estas imagens mostram um momento em que um policial prende o motorista. Repare que o suspeito, vestido de preto, tem um objeto na mão, parecido com uma arma de fogo. Ele ameaça o policial, que percebe que o objeto, na verdade, é um celular. O motorista é imobilizado. O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, disse que está monitorando a situação e prestou solidariedade às vítimas. Ainda estamos tomando conhecimento do que aconteceu em Toronto. Nossos corações estão com todos os atingidos. O chefe da polícia de Toronto confirmou que pelo menos 9 pessoas foram mortas e outras 16 ficaram feridas no atropelamento. As autoridades policiais também afirmaram que o suspeito está sendo investigado. O motivo do crime ainda não foi divulgado. O prefeito de Toronto, John Tory, disse que não há ameaças de novos atentados na cidade, mas pediu para moradores e turistas evitarem a região onde aconteceu o atropelamento para facilitar o trabalho dos investigadores. Fábio Borges, de Los Angeles, para o Rede TV News. Em Bruxelas, a justiça condenou a 20 anos de prisão o terrorista Salah Abdeslam por atirar contra agentes durante uma operação antiterror na capital belga. Abdeslam também é um dos responsáveis pelos ataques que deixaram 130 mortos em 2015 na França. A segurança foi reforçadíssima para o final do julgamento. Na corte, apenas os promotores, advogados dos policiais e o de Abdeslam, que não compareceu para ouvir o veredito. A acusação foi de tentativa de homicídio contra forças de segurança do país.
Em março de 2016, Abdeslam e outros 2 extremistas reagiram a tiros a uma operação policial antiterrorista que acontecia no apartamento onde estavam na periferia da capital belga. Sofiena Yari, o outro terrorista que participou da ação e foi preso na época, também foi julgado hoje. A leitura da sentença durou 2 horas e tinha 88 páginas. Os 2 jihadistas pegaram uma pena de 20 anos e ainda terão que pagar uma fiança de 12 mil euros cada um, cerca de 50 mil reais. Para a representante dos policiais, o resultado foi satisfatório. Atirar contra policiais em serviço é muito sério, e esse crime cometido pelo Estado Islâmico é um ataque à nossa sociedade democrática e todos os seus valores. O advogado de defesa de Abdeslam saiu calado, sem dar entrevistas. Abdeslam está em uma prisão de segurança máxima aqui no interior da França, onde ainda não foi julgado pelos ataques terroristas de 2015. Ele é o único sobrevivente dos radicais envolvidos na noite de terror de 13 de novembro daquele ano. Tudo começou durante uma partida de futebol amistosa entre a seleção francesa e a alemã no Stade de France. Depois, uma sucessão de atentados aconteceram em vários restaurantes. E terminaram na casa de shows Bataclan. Naquela noite, pelo menos 130 pessoas foram assassinadas pelos terroristas. De Rambouillet, na França, Luciano Júnior para o Rede TV News. Há 4 dias do encontro entre os líderes das Coreias do Sul e do Norte, crescem os esforços para manter uma relação pacífica na península. As informações com o correspondente da Rede TV, Marcelo Espíndola. Há poucos dias da cúpula entre as Coreias, prevista para a próxima sexta-feira, a política da boa vizinhança já começou. A Coreia do Sul mandou desligar dezenas de alto-falantes na fronteira da península que fazem propaganda contra o governo de Kim Jong-un. As transmissões na fronteira têm o objetivo de fazer os soldados norte-coreanos duvidarem do que é dito pelos líderes. A divulgação já havia sido desligada outras vezes, mas em 2016 foi reativada em resposta ao teste feito pelo norte com bomba de hidrogênio. Mas agora a medida vem para aliviar a tensão militar no local e preparar um bom clima para a cúpula entre os presidentes Kim Jong-un e Moon Jae-in. A iniciativa vem depois que o jovem ditador norte-coreano anunciou o congelamento dos testes nucleares. A próxima cúpula entre as Coreias é a primeira entre os países em 11 anos e é recebida com grande expectativa de que se inicie um processo de paz na península. Em junho, Kim Jong-un também deve se encontrar com o presidente americano Donald Trump. Marcelo Espíndola, de Hong Kong, para o Rede TV News. E olha, a notícia que movimentou hoje as redes sociais e a mídia no mundo inteiro. Nasceu no Reino Unido o 3º filho do príncipe William e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton. O garoto, que não teve o nome revelado ainda, é agora o 5º na linha de sucessão ao trono real. Quem tem mais detalhes é a correspondente em Londres, Érica Abreu. O anúncio do Palácio de Kensington, ainda na madrugada, de que Kate Middleton havia entrado em trabalho de parto, levou uma multidão ao Hospital St. Mary's, o mesmo onde nasceram George e Charlotte. Sinto feliz de participar desse momento histórico, vai ficar para a vida toda, né? Tanta ansiedade só acabou no fim da manhã, às 11h01. Nasceu o mais novo herdeiro do trono. O anúncio oficial foi feito por Tony Appleton nas escadas do hospital. Eu trabalhei nesse discurso por 4 dias. Eu tinha que fazer isso certo para enfrentar o mundo e não ser amaldiçoado. No fim do dia, foi a vez da duquesa de Cambridge descer as mesmas escadas para apresentar o bebê ao mundo, um menino. O 6º bisneto da rainha Elizabeth II nasceu bem, com quase 4 quilos. O novo integrante da família real não teve o nome divulgado. A curiosidade já movimentou as casas de apostas. Nomes como James, Arthur e Albert aparecem entre os prediletos.
Essa é a primeira vez na monarquia britânica que um príncipe fica atrás de uma mulher na linha de sucessão ao trono. Seguindo as tradições, o terceiro filho do príncipe William ficaria à frente da irmã Charlotte. Mas essa regra foi mudada em 2013 pela rainha Elizabeth II, eliminando a preferência pela sucessão masculina. O mais novo herdeiro real será o quinto na linha de sucessão, atrás dos príncipes Charles, William, George e da princesa Charlotte. Érica Abreu de Londres para o Rede TV News. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, decidiu revogar uma polêmica reforma na Previdência do país após a morte de mais de 20 pessoas durante protestos. Segundo órgãos de direitos humanos da Nicarágua, pelo menos 26 pessoas morreram. Uma das vítimas era um jornalista baleado na cabeça enquanto transmitia um protesto nas redes sociais. A revolta com a reforma que aumentava as contribuições de trabalhadores gerou uma onda de protestos violentos, com saques a lojas e confrontos com a polícia. O primeiro-ministro da Armênia, Serge Sargsyan, renunciou após mais de 10 dias de protestos contra uma mudança na Constituição que permitiu a transferência de poderes do presidente para o cargo de premier. A medida foi recebida como manobra para Sargsyan, que deixou a presidência no começo do mês, continuasse no comando do país. A renúncia acontece um dia antes de o país lembrar os 103 anos do genocídio armênio, que deixou mais de 1 milhão de mortos. Com 46% dos votos, o conservador Mário Abdo Benítez foi eleito presidente do Paraguai neste domingo. Benítez chega ao poder com a promessa de dar sequência à política de incentivos fiscais a investidores estrangeiros do atual presidente Horácio Cartes. A vitória do candidato governista fortaleceu ainda mais a hegemonia do Partido Colorado, que domina a política do país há mais de 70 anos. O presidente da França, Emmanuel Macron, chegou hoje aos Estados Unidos para uma visita de 3 dias. Durante a viagem, Macron deve discutir com Donald Trump a situação na Síria e o acordo nuclear com o Irã. Na quarta-feira, o presidente francês ainda discursará no Congresso americano. Olha, o novo presidente paraguaio do Partido Colorado tem um problema que está sendo explorado, não adiantou nada, por seus adversários. Ele é filho do secretário particular do ditador Stroessner. Foi a estreia, outra coisa agora, foi a estreia democrática do novo comandante cubano Díaz-Canel. Logo depois que ele toma posse, o seu governo comunista cubano prendeu um sem número de mulheres do grupo pró-direitos humanos, denominado Damas de Branco, que evidentemente fazem oposição ao regime. E até agora, nenhum grupo de direitos humanos do Brasil se manifestou a favor dessas senhoras. Isso é uma vergonha. Hora de falar de esporte. Nesse final de semana, 3 grandes jogadores deixaram as quadras. Veja quem se aposentou. O Dentinho Praia Clube é campeão da Superliga de Vôlei! Marcelo Duó se referia ao fim do jogo e ao título da equipe mineira, mas especialmente um trecho da narração serve também para 3 gigantes do voleibol brasileiro. Acabou! Acabou! A bicampeã olímpica Fabizinho e os campeões em Atenas 2004, Dante e André Nascimento. Tenho muito que agradecer mesmo a todos que participaram da minha carreira, os momentos bons, momentos ruins. André Nascimento ajudou o Itapetininga a entrar na elite do voleibol no Brasil. Na próxima temporada, a equipe disputa a Superliga A, mesma competição que Dante defendeu pelo Taubaté. E depois de 23 anos de carreira,
4 participações em Olimpíadas, 1 ouro e 2 pratas. O também multicampeão pela seleção brasileira se despediu. Me lembro saindo de Tumbiara para poder ir para Goiânia. Parece que foi ontem isso aí. É inacreditável como o tempo passa rápido. A genial, insubstituível Fabizinha também disse adeus. Escrever uma história tão bacana, assim, é um sentimento de dever cumprido. Eu pude ajudar não só dentro, mas fora das quadras. Por falar em ajuda, essa é a ideia de Dante. Na verdade, é o sonho dele, ensinar voleibol para crianças carentes. Em breve, o campeão olímpico disse que vai conseguir realizar esse projeto social. André Nascimento continua no vôlei Itapetininga, agora como diretor técnico. E Fabizinha, depois das férias, vai virar comentarista. Portanto, sobre o que você narrou, isso dentro de quadra. Afinal desses 3 nomes, a gente sempre pode esperar uma boa surpresa. O voleibol me deu uma oportunidade, né, na vida, de me tornar uma pessoa melhor. Então, acho que o sentimento é esse, é gratidão. Tchau para vocês. Até amanhã, Tchau, campeão. A polícia procura o responsável por matar um homem em Osasco, na Grande São Paulo. O motivo do crime seria uma disputa por herança. Foi esta câmera de monitoramento que registrou o assassinato. As imagens já estão em poder da polícia. Um dos investigados é o engenheiro Emílio Costa Perrella, de 47 anos, irmão da vítima. Ele prestou depoimento hoje à tarde e não quis gravar entrevista. O horário aproximado do crime, que a gente ainda não tem as informações pertinentes, né? Vamos ter acesso ao inquérito ainda, ele estava geograficamente do outro lado do mapa. O crime foi na manhã de sábado. O técnico de informática Marcelo Perrella, de 43 anos, estava com a mulher quando um veículo preto parou ao lado do carro do casal. De dentro do automóvel, partiram 4 disparos em direção às vítimas. Marcelo chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. A mulher dele, Vânia de Oliveira, levou um tiro no pescoço e está internada em estado grave. Antes de perder a consciência e ser encaminhada para a UTI, Vânia disse ao policial que a socorreu que os disparos foram feitos pelo cunhado dela, Emílio Perrella. Um crime motivado, segundo familiares, que pediram para não gravar entrevista por uma briga de herança. Marcelo e Emílio disputam na justiça a partilha de 4 imóveis em São Paulo, no valor de R$2 milhões. Marcelo aparece no processo como inventariante. E de acordo com as testemunhas, Emílio não estaria gostando da forma como os bens estavam sendo administrados. Por parte do Sr. Emílio não havia disputa alguma, né? Havia um procedimento burocrático estatal que é o processo de inventário. É um procedimento amigável. Você já fez a sua declaração de imposto de renda? Nossa, tem muita gente atrasada, viu? O prazo vence agora no dia 30 de abril. Todo ano é a mesma coisa. A dona Daniela reúne todos os documentos para fazer a declaração do imposto de renda, mas sempre surge uma dúvida nova. Não, esse ano surgiu se eu poderia descontar o plano de saúde, o que eu pago o plano de saúde. Para não deixar passar nenhuma informação, a dona Daniela há 3 anos procura o posto de atendimento dessa faculdade em São Paulo. Aqui, alunos e professores dos cursos de Ciências Contábeis e do Direito ajudam gratuitamente pessoas de baixa renda, aposentados ou aqueles que não têm acesso à internet fazer a declaração do imposto de renda. Além do intuito voluntário, assim, do intuito solidário de atender o público, as pessoas que precisam fazer imposto de renda, é um excelente aprendizado. Acertar as contas com o fisco, no entanto, não é nenhum bicho de 7 cabeças. A declaração poderá ser preenchida por meio do programa baixado no computador ou do aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para tablets e celulares. Deve declarar quem recebeu rendimentos tributáveis em 2017 em valores superiores a R$ 28.559,70. A multa para quem apresentar a declaração depois do prazo é de 1% por mês de atraso. Quem tiver direito à restituição precisa colocar os dados bancários para o depósito.
Já quem tiver um imposto a pagar pode optar em parcelar o tributo em até 8 vezes. O próprio programa já faz o cálculo da situação simplificada e da situação completa. Por último, é só enviar a declaração. O documento é salvo automaticamente. A Receita Federal já recebeu mais de 12 milhões de declarações e o prazo para entrega encerra no dia 30 de abril. Este é o terceiro ano consecutivo que o governo não corrige a tabela do imposto de renda. A defasagem já atingiu 88,4%. Isso aumenta a carga tributária e atinge especialmente os mais pobres. Nós estamos sendo roubados, estamos sendo espoliados pelo imposto de renda. Isso é uma vergonha. No Rio de Janeiro, igrejas lotadas para comemorar o Dia de São Jorge. O Rede TV News volta já já. Hoje é dia de São Jorge, o santo guerreiro adorado pelos católicos e também pelos seguidores das religiões afro-brasileiras. E no Rio de Janeiro, onde hoje é feriado dedicado ao santo, justamente, cariocas lotaram a igreja que fica no centro da cidade. Flores, camisas, santinhos, fitinhas. Foram muitas as formas de demonstrar a devoção. Fiéis participaram de missas celebradas de hora em hora no centro do Rio. Nós precisamos também dos devotos de São Jorge para serem testemunhos desse Jesus Cristo. A gente consegue viver essa luz de Cristo nos dias de hoje através da devoção a São Jorge. Leonardo trouxe a imagem do santo, que já é uma tradição na família. Meu pai recebeu ele do meu tio, que já vai falecer. Aí ele me deu de presente de aniversário, sabe que é muito especial para mim, que eu sou muito devoto. Então já vem de bom tempo, é muito especial pra gente. São Jorge era da Capadócia, foi torturado e morto diante do Império Romano por não negar a fé cristã. Tornou-se um santo popular aqui no Brasil e reúne milhares de fiéis que vêm agradecer e pedir novas bênçãos. Estou aqui com toda a minha disponibilidade, entrega para poder pedir e honrar. Com muita alegria. Alberto sempre foi devoto e conta que no ano passado teve uma graça alcançada. Foi curado de um tumor na tireoide. Ajoelhei muito diante de São Jorge e pedi que realmente fosse benigno, porque eu ainda tenho muita coisa para realizar, entendeu? Susto em um shopping no Recife. Vazamento de água inunda a vitrine de uma loja. O Rede TV News volta já. Veja que imagem impressionante. A vitrine de uma loja foi tomada pela água. O vazamento ocorreu após o rompimento de uma tubulação de um shopping center no Recife. A água começa a cair fora da loja. Depois o forro se rompe e a vitrine fica inundada, formando uma espécie de aquário. Por segurança, a área foi isolada. O shopping informou que o problema foi resolvido. E o Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você. Boa noite.